Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após a classificação do São Paulo para a próxima fase da Copa do Brasil. Primeira pergunta, repórter Eduardo Afonso, canais ESPN. Rogério, boa noite. Nos minutos finais, o que era esperado, o Campinense tentou mais e poderia ter se classificado se tivesse achado um gol. Essa situação causou apreensão ao torcedor. Você também ficou apreensivo no banco? O que causou essa apreensão foi o número excessivo de chances que nós tivemos no primeiro tempo e não conseguimos fazer o gol. Essa é a realidade. Não é que o Campinense poderia ter se classificado. O São Paulo poderia ter feito 2-3-0 no primeiro tempo e não ocasionado nenhuma preocupação. Lógico que todo mundo se preocupa no final. Tanto que o time começa a ficar mais retraído, não joga solto, não consegue executar as mesmas tabelas, triangulações. Além do cansaço, o gramado alto, o lado psicológico também funciona contra. Se tivesse empurrado uma para dentro nos primeiros 20 minutos, que teve 2, 3 chances cara a cara, poderíamos fazer um jogo bem mais tranquilo e construir um placar bem melhor do que foi. Priscila Senhorães, TNT Esportes. Rogério, eu gostaria que você avaliasse a atuação do Rodrigo Nestor hoje. E se as notícias recentes de sondagem e propostas ao jogador te preocupam, a diretoria conversou com você sobre a possibilidade de perdê-lo? Primeiro que eu achei o melhor jogo dele hoje, que ele fez comigo nesse ano. Essa posição de mais adiantada dele, ele chegando mais próximo do ataque. Ele funciona bem, pifou 3 vezes os jogadores, deixou, se não me engano, o Sara uma vez, Caleri outra vez, 2, acho que o Caleri e uma o Sara, na cara do gol. É um jogador bastante técnico, né? Eu acho que o auxílio do Pablo atrás dele tem sido importante para a contenção e ele tem um pouquinho mais de liberdade de flutuação. Fez uma ótima partida, não sei absolutamente nada, nem sabia, soube agora de uma entrevista, se eu não me engano, do Belmonte, falando que houve uma proposta, mas a mim não foi comunicado absolutamente nada, eu desconheço qualquer, não sei nem de onde seja essa proposta, se é que existiu. José Edgar de Matos, GE. Globo. Rogério, boa noite. Quais as primeiras impressões que você teve do Andrés Colorado, novo reforço do clube? Quais as características que ele pode mais agregar ao seu elenco? Bom, primeiro que nós fizemos um treino e meio, né? Ele teve até aqui na Polícia Federal por causa de visto no segundo dia, não estava inscrito para a Copa do Brasil. Eu acho um jogador de boa dinâmica, um jogador que consegue percorrer muito essa direção da área, pisa muito na área, finaliza. É um jogador pela altura, um bom jogo aéreo. Eu acho que pode ajudar a gente, seja nessa função que o Nestor ocupou hoje, seja lado a lado no meio, que é onde ele joga mais, como um 5/8, né? Com um parceiro do lado. Seja com o Pablo, com o Nestor, seja com 3 homens de meio. Mas eu acho que ele ainda não tinha jogado, ele não jogou ainda, se eu não me engano, esse ano. E isso também pesa um pouco, assim como pesou, por exemplo, o Luciano hoje, né? Nós imaginávamos ele num estágio um pouco melhor fisicamente e nós vimos que ainda falta um pouco para ele poder estar em campo. O Colorado é a mesma coisa, mas um jogador interessante, um jogador jovem que veio numa condição boa para o São Paulo, com chance de poder observá-lo até o final do ano e um valor até acessível numa eventual futura compra. Marcelo Lima, Rádio Energia 97. O Rogério, São Paulo teve uma queda de rendimento no segundo tempo, perdendo intensidade. Isso você acha que foi devido ao cansaço ou desconcentração do time? Não, acho que cansou um pouco, o gramado é bem pesado. Eu acho que inúmeras situações de gols foram criadas nos primeiros 45 e depois até nos primeiros 25 do segundo tempo. E aí começa também você ter aquele receio de você sofrer um gol, de sofrer um contra-ataque. Isso faz com que o time, mesmo que não queira, né, psicologicamente, trabalhe contra nesse momento. Mas hoje nós fizemos um ótimo primeiro tempo. Posso garantir para vocês que foi um ótimo primeiro tempo, com oportunidades melhores até do que no jogo contra o Santos. Só que a bola não entrou. Quando a bola não entra, o placar se arrasta, a gente, né, marca muito pressão, muito em cima, vai cansando realmente. Fizemos as trocas. O Luciano há muito tempo não jogava, acho que ficou um pouquinho abaixo na parte física e talvez não surtiram tanto efeito as trocas como no último jogo. Bruno Carvalho, Portal UOL, boa noite, Rogério. O Léo foi escalado como lateral esquerdo pela 3ª vez por você na temporada. Essa é a posição que você acredita que ele disputa espaço ou você ainda o vê como uma opção na zaga? As duas, pode jogar tanto na zaga quanto na lateral. O que eu tento fazer é simples, ter um jogador mais talentoso, no caso do lado direito o Rafinha hoje, um jogador mais físico do lado esquerdo para equilibrar. Quando joga Reinaldo, eu tento, o Igor saiu agora, eu tenho 2 laterais da base, o Moreira que veio hoje para o jogo e o Natan, e tento combinar para que não fique um time
que não tenha ao menos um dos laterais com muita vitalidade. Um mais construtor, um com mais vitalidade. Isso é o que eu tento fazer, dar equilíbrio para o time. Se eu gostaria, os dois mais técnicos, sim, Reinaldo e Rafinha. Mas eu tenho que mesclar para ter um time com opções de chegada no fundo e construção por dentro. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Boa noite, Rogério. As mudanças que você tem feito no time vão continuar mesmo quando o elenco chegar a um nível físico perto do ideal? Sim, nós queremos sempre que o São Paulo tenha força física dentro do jogo. Nós temos alguns jogadores muito parecidos, né, na parte técnica. Nós temos bons jogadores que hoje, por exemplo, estavam no banco de reservas, saíram, entraram. Nós vamos fazer as trocas necessárias para sempre ter o time no melhor nível físico possível. Desde que, logicamente, a gente não tenha um prejuízo técnico. Então, nós vamos sempre escalar o melhor São Paulo que a gente tem nas mais variadas condições. Esse é o objetivo. Se a gente tem 4 bons atacantes, não tem por que a gente não usá-los e tentar sempre fazer com que eles estejam bem preparados para cada jogo. Monique Danello, HBO Max. Rogério, boa noite. A partida de hoje marcou a volta do Luciano. Como será a programação para ele daqui para frente, já que ele iniciou a temporada depois do restante do grupo? O Luciano ficou 60 dias praticamente parado, né, entre as férias e a lesão. Pelo que eu tinha visto nos treinos, eu imaginava ele hoje já numa produção melhor, apesar de ter treinado em torno de 10 dias só, mas eu via pelos treinamentos que ele suportaria mais. Hoje, a minha conclusão foi que ele precisa trabalhar um pouco mais ainda a parte física, né? Eu já tinha como, na minha cabeça, escalar como titular no próximo jogo, Luciano, mas pelo que produziu hoje, não tecnicamente, porque o Luciano, como flutuação, é o cara que melhor faz isso no elenco, mas a parte física ela conta, infelizmente ela conta, e isso ele vai precisar ainda treinar um pouco mais, evoluir um pouco mais na parte física. Tecnicamente é um jogador que eu gosto muito. Marcelo Bassérgio, Gazeta Esportiva. Rogério, gostaria que você falasse da importância da volta do Luciano ao time. É verdade que ele ainda precisa recuperar ritmo de jogo, mas o que o atacante pode agregar a essa nova equipe? Quando jogamos nesse sistema, né, com 2 homens de frente, ele ajuda muito porque ele flutua bastante entre linhas, ele é o cara que melhor faz isso. O Nicão também faz um pouco isso, mas o Nicão joga um pouco mais pelo lado, proteção de bola. O Luciano vem e agrega um homem a mais ao meio campo, sabe chegar na área, tem uma boa finalização de esquerda, fala, é chato no bom sentido, ele pede bola, ele quer jogo, ele quer... Só que no momento, hoje para hoje, eu acho que ele está ainda abaixo do que ele esteve no ano passado na parte física, o que é natural para quem ficou 60 dias sem jogar. Sem treinar. Felipe Ruiz, TV Globo. Rogério, hoje o Rafinha foi o capitão do time. Sim. Ele sempre aparece muito atuante no vestiário. No ano passado você falou sobre a característica do elenco ser mais calado em campo. Notou melhora nesse sentido? Eu noto que o ambiente é mais alegre, ele é um jogador que contagia muito os demais nesse sentido, então ele tem essa liderança natural, ele está sempre de bom humor, está sempre feliz, sempre sorrindo. E eu acho que ele eleva o ambiente, sabe? Eu acho que ele traz consigo uma energia muito positiva, né? Então, quando ele está em campo, eu acho que ele tem total experiência, capacidade para usar a braçadeira de capitão, ora ele, ora o Miranda, ora o Éder, ora o Caleri, quem for. Eu acho que isso também é importante para distribuir um pouco a liderança, para não concentrar numa única figura a liderança do time. E quando jogar, ele tem total capacidade de, além de fazer a lateral direita, poder usar a braçadeira de capitão. Gabriel Santos, Lance. Rogério, boa noite. No jogo de hoje vimos um Nestor um pouco mais solto, criando boas chances para a equipe. A presença do Pablo Maia, um volante de mais marcação, possibilita essa chegada maior dele ao ataque? Como você vê o entrosamento dessa dupla? Sim, possibilita. O Pablo é um jogador que faz... joga muito bem por trás, tenta construir o jogo. Hoje, acho que até devido ao gramado, também errou um número maior de passes do que foi no jogo contra o Santos, onde ele fez um grande jogo. Hoje ele errou um pouquinho esse número de passes. O Nestor gosta mais de chegar. É um jogador que cresceu nessa função. No último jogo contra o Santos, ele entrou durante o jogo e também foi bem, né? Ele também ajudou bastante nesse sentido. E hoje mostrou, talvez... Jogou muito mais como 10 até do que como volante lado a lado, do que 8. Entrou muito entre linhas, porque foi o que nós vimos, né? Eles marcavam com os pontas, os laterais, deixando o meio, nós tínhamos que colocar mais gente entre linhas, e ele pifou os atacantes várias vezes, ou até o próprio Sara, que jogou como um quarto homem na frente, fechando.
ele foi acho que as melhores chances que nós tivemos foram saindo dos pés deles para um atacante do nosso time fazer a finalização. Última pergunta, repórter Márcio Torvano, Rádio 105 FM. Rogério Jandrei vem demonstrando muita tranquilidade no gol. O quanto te surpreende essa fácil adaptação do goleiro ao clube? Nenhuma, porque fui eu que pedi a contratação. Eu conheço um goleiro quando joga com os pés. Quando fui para Fortaleza, eu levei o Felipe, que é um goleiro que jogava com os pés. Eu tinha enfrentado o Jandrei várias vezes. Já conhecia de enfrentamento, então para mim não é surpresa nenhuma. Eu tento que os meus goleiros sejam mais ou menos o espelho do que eu era como eu via o jogo quando era goleiro. Então não tem surpresa nenhuma. A construção dele é talvez o que ele tem de melhor, a melhor característica que ele tem. E também ressaltar que o time, apesar de não conseguir fazer tantos gols, né, mas nas últimas rodadas não tem tomado gol, né? Tomou acho que um gol nos últimos 5 jogos, o que é um fator positivo. A firmeza hoje é Arboleda e Diego, como foi Miranda e Diego na semana passada, como pode ser Arboleda e Miranda no próximo jogo, mas que a gente se mantenha sempre firme, o 0 no placar e criando 15, 20 oportunidades por jogo. Quem sabe a gente volte a fazer 3 gols como fizemos contra o Santos no último jogo. Encerramos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos, uma boa noite.